Paz do eterno Deus com todos, amados, quem vê esse vídeo. Esse vídeo eu falar das igrejas evangélicas e as suas falsas profecias. A pandemia veio, desmascarou os evangélicos, porquanto eles pregoavam Salmo 91, que nenhum mal chegaria à tenda daqueles fiéis deles. Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, a pandemia veio e eles fecharam os templos e saíram de máscara, com medo. Mesmo assim, a pandemia levou vários, principalmente os líderes. Os líderes foram os primeiros, um dos primeiros que foram. Aqueles que eram líder tinha cuidado, tinha responsabilidade com a sua liderança, com aqueles que ele frequentava a igreja. Muitos foram fazer visita, oração e acabaram contraindo o vírus e falecendo. E a pandemia desmascarou os evangélicos, principalmente da seita CCB, que se denominava a única eleita. Aí foi os primeiros a morrer, foram os líderes que contraíram o vírus. O próprio presidente e a esposa foram contaminados com o vírus. Mas, segundo o testemunho dele, uma sombra escura veio e o curou. Da onde, quem é essa sombra, não sei. Então, ficou bem claro para aquele que é pensador, foi o suficiente para sair dessas seitas. Aí, pá, veio o presidente Jair Bolsonaro, né? Que todas as seitas no primeiro mandato apoiaram, incentivaram os líderes, os seus membros voltarem, e o cara foi uma aberração. Do meu tempo pra cá, né, tirando o presidente Fernando Collor de Mello e o Sarney, foi os que eu alcancei, tirando esses dois, foi o pior presidente que passou pelo país. Para pobreza, né? Não sei, em outras áreas aí que eu não entendo. Mas um grande mentiroso, um grande salafrária, um grande falso profeta usando a Bíblia e não fez nada pro país, a não ser ferrar o pobre. Mesmo assim, ele apoiou os evangélicos, né? Os pastores, deu dinheiro para os pastores, perdoou dívidas milionárias das seitas, das igrejas evangélicas, isentou as igrejas evangélicas de imposto para mandar dinheiro para os outros países, a qual o presidente da seita CCB deu gargalhada no púlpito. E estão construindo um mega trampo lá para a Itália, mandando o dinheiro que eles recadam aqui das coletas para lá sem pagar imposto. Uma grande vitória para eles, né? Dinheiro que eles recadam para piedade, para suprir o pobre, manda para a Itália e para os outros países aí, para construir templo e para o bolso deles. Que para suprir o pobre estão fazendo campanha, recolhendo alimento para fazer a cesta e dar para o pobre. Safados mentirosos. Aí, e eles apoiaram. Teve profecia que o Bolsonaro ia ganhar o segundo turno, da CCB, tá? E tudo mentira. E os outros, esses outros falafraia, como nem Valdomiro e esses outros aí, não se fala, que isso é uns canalha regaladamente. Qualquer não precisa ser pensador não, ver que ali é tudo uma farsa. Eu falo da CCB porque ela vive como fada, uma casca, uma camuflagem, que a gente pensa que é uma coisa, e não é.
Mas a pandemia, essa eleição, veio para desmascarar eles. Porquanto eles apoiaram o Bolsonaro e o Bolsonaro perdeu. Oraram, os evangélicos oraram, o Bolsonaro perdeu. Então isso prova que isso que eles ensinam de jejum, de oração, disso e aquilo, é tudo uma farsa. Isso não. Se fosse verdade, o Bolsonaro tinha ganhado. Os evangélicos reuniram em peso aí para apoiar, orar pro Bolsonaro e o cara perdeu. Tá? Os evangélicos é gado, que segue os líderes. Lógico que tem os pensadores, né? Conheço pessoas simples, que não seguiram os líderes. Seguiram o seu entendimento, o que eles viram, o que eles passaram. E o Lula não apoia política, mas roubando não foi o melhor presidente pro pobre. Se vendeu ou deixou de vender, problema deles. Roubar todos os roubos. Aí, o evangélico, ele foi desmascarado. Todos, sem exceção. Principalmente essa seita CCB. Que teve alguns, sim. Eu não vou generalizar que foi todos evangélicos, foi todos da seita que apoiaram. Tem uns pensadores, mas os caras sem, eu digo assim, sem opinião própria, sem caráter, sem dignidade de dar sua opinião, de se posicionar. Pra mim é uns merda também. E o evangelho, os evangélicos foi realmente desmascarado. Fica nessa seita, acredita nessas pregação. Quem foi idiota e querer ser enganado. Porque aquele que realmente ele quer a verdade, ele busca a verdade, onde ele enxergar a mentira, ele pula fora. Onde ele enxergar a mentira, ele pula fora. Quando eu frequentava essa seita, eu enxerguei muita mentira numa comum que eu congreguei por um tempo. Mas nunca apoiei com a mentira, portanto não era aceito por muitos, principalmente pelos canalhas que se diz líder. Porque não aceitava a mentira, a hipocrisia, né? De doutrinar, e a doutrina serve para o povo, para ele não. Então, mas eu continuei achando que o problema era local. Mas quando eu vi que o problema não era local, mesmo eu achando que o problema era local ali dentro, eu saí daquela onde dizem que era minha comum e fui para outra onde não tinha essas papagaiadas, onde eram os líderes daquela igreja ali, eram uns homens idôneos, uns homens dóceis, uns homens que pregavam ali o que eles pregam, o que ele acha que é verdade, sem profecia, sem teatro. Uns grandes homens. Essa última igreja onde eu fiz comum, aqui em Trutaba, no bairro Natal. Mas a outra lá era só teatro e falsas profecias. Eu saí. Mas quando eu vi que o problema não era local, eu pulei fora. Da pandemia, no primeiro culto, eles distribuíram envelope para o povo da coleta, que eles disseram que os cultos iam ser online, eu vi que ali era mentira, vinha de lá. Foi onde eu fui pesquisar e descobri tudo. E tô fora. E tô aqui para dizer que fica nessas seitas religiosas quem crê, quem quer, porque é tudo mentira. Eles são mentira, não cumprem o que eles falam. E se cumpre alguma coisa na sua vida é pelo seu esforço, pela sua dedicação, tá? Não porque o cara que tá lá na frente falou. Mentira. O mérito é seu, não é do pregador, não. Essa Bíblia que eles pregam aí, bababá, pega versículo isolado da Bíblia e faz aquela bagunça toda, é tudo mentira. Não estou dizendo que a Bíblia é mentira, não. Pelo contrário, mentiroso é quem usa dela para enganar os outros. A Bíblia é um livro que contém, né, muitas verdades. Conta as histórias lá dos passados. E veio de várias traduções. Salvo engano, 500 traduções tem a Bíblia Sagrada. Então é um livro que tem seu devido
como é que diz, respeito, mas nós não vamos pegar os exemplos de Davi, de Salomão, de Isaac, Jacó e pôr no dia de hoje. Isso é uma loucura, isso é uma besteira. Mas é um livro digno. Não digo que é um livro que é a palavra de Deus, como eles falam. É infalível a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui na mente de cada um. Como você se dedica a fazer o bem, sem olhar quem você está executando a palavra de Deus. O livro sagrado conta a história de homens, né, que teve uma fé, que teve uma história. E se a gente vê, o Novo Testamento é cheio de contradição. Então, eu não tenho a Bíblia como minha, pôr ela como tudo verdade na minha vida. Seguir como conduta ali, não, não, não. O que Paulo ensinou lá em Coríntios, essas coisas, não. Tem coisas boas que a gente deve seguir, tem, mas tem coisas que a gente não pode seguir, que não vai levar a gente em lugar nenhum. E esses líderes religiosos sabem disso, mas se ele falar a verdade, não cai dinheiro para eles. Então, tá na hora do povo acordar e seguir a Deus, seguir o próprio Deus, porque o próprio Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento, diz que não habita em templo feito por mão de homem. Então o povo faz dos templos, né, de tijolo a sua divindade, faz da Bíblia a sua divindade, e a Bíblia foi escrita por mão de homem. Então vocês estão sendo tudo manipulado, enganado. Agora, qual foi o homem que criou isso aqui? Sua mente, seu cérebro, sua capacidade de raciocinar? Ninguém. É nesse templo que o Espírito Santo habita. É nesse templo que pode habitar o bem ou o mal. Não é num livro. Não é num livro, de jeito nenhum. Um livro é um escrito ali para ficar um lembrete, uma história. Então, gente, o Espírito Santo, ele se renova a cada momento. E vocês ficam seguindo um livro aí, que é a mesma coisa. E pondo isso como conduta na vida de vocês e aprisionado. E nesses últimos anos foi provado que é tudo uma farsa, é tudo mentira. Tá? Tem coisas boas na Bíblia Sagrada que a gente tem que aprender e seguir e ter como exemplo, tem, mas também tem coisas que não é para nós. Paulo ensinou lá para Corinto, para Efésio, né? A fé lá de Abraão, Isaac, Jacó, aqueles tempos lá eram totalmente diferentes de hoje, pô. Vai casar com sua irmã hoje, pô, você vai pra cadeia, vocês estão doidos. Então, vamos raciocinar e pensar, entender que os evangélicos foi todos desmascarados, tá? Que você não precisa estar dentro de uma igreja evangélica, dando dízimo, nem dando coleta, nem glorificando a um Deus que você não conhece. Você não conhece, um Deus que não faz nada por você, um Deus que precisa você dar uma coleta, que você precisa você estar lá exaltando e glorificando num templo, porque Deus disse que não recebe glória de homem e nem exaltação de homem. O próprio Jesus falou isso. Então, são todos mentirosos. E o conselho que eu dou é que vocês sejam pensadores e vejam que isso aí é uma farsa. A Bíblia, esses pastores evangélicos, essa seita evangélica, usa para enganar vocês. Tá? Tem uma Bíblia em casa, examina a Bíblia. Mas retenha de lá o que é bom. O que vai te fazer bem, o que vai fazer bem o próximo. Não é você se isolar. Não é você ser narcisista. Não é você julgar que você está fazendo bem, não. E é isso que a seita religiosa faz. Se autodenomina os eleitos. Se exclui todas as outras. E diz que só ela é verdadeira. Vocês estão sendo enganados. Estão maltratando o próximo. Vocês estão sendo narcisistas. Vocês estão sendo uns verdadeiros hipócritas. E só fica enganado daqui para frente quem quer. Porque a verdade está aí esclarecidamente.
Olha as profecias. Você congrega aí há 10 anos, 5 anos atrás, há 20, há 40. Olha as profecias lá de trás. Olha se cumpriu. Não cumpre. Olha a vira-volta que deu. Não cumpre. Quem foi isento do coronavírus? Por que na hora que contraiu o vírus procurou a medicina? Caraca, tudo mentira. Olha aí as profecias que Bolsonaro ia ganhar. Que Deus é esse que apoiou um presidente e as orações, o jejum, os votos dos evangélicos? O Deus dos evangélicos não conseguiu eleger o presidente. Porque com os votos dos evangélicos que tem no Brasil, estima mais de 70 milhões de evangélicos, o Bolsonaro tinha se elegido. Nem os evangélicos acreditaram no Deus de vocês. Quer dizer que tem evangélicos que são homens pensadores, mulheres, pessoas que pensam. Então esse Deus é mentiroso, esse Deus dos evangélicos é mentiroso. Um falso Deus. E vocês estão aí ainda exaltando esses líderes, dando dízimo, dando coleta e... Pô, os caras mentiram pra você, tá esclarecido. Aceita a CCB, apoiou Jair Bolsonaro, pôs político André Mendonça lá no público. Cara, o que é que vocês estão vendo aí? Esse povo não faz nada pra ninguém. O que eles fazem é pra eles. Os templos com o dinheiro do povo, se reúnem para julgar o povo com o dinheiro do povo. Vão construir lá mega templos nos outros países com o dinheiro do povo. Recada alimento do povo para dar os pobres, para se dominarem. Povo piedoso. Vocês estão sendo manipulados, é massa de manobra, um bando de bobo. Essa seita faz dos membros lixo, bobos. Um verdadeiros zumbi. Então fica aí, gente. Fica nessas seitas malignas, mentirosas. Quem quer ser enganado, quem não quer perder a zona de conforto lá. Quem não quer perder o título de homem de Deus, de mulher de Deus, de servo de Deus. Vocês são tudo um servo do diabo. Um servo do próprio diabo. O diabo é quem tem essas artimanhas de manipular os outros. O Espírito Santo, Deus, o Senhor Jesus, não manipula ninguém. Não manipula ninguém. Tá bom? Tem igreja bíblica que prega a verdade sem manipulação? Tem. Vai quem se interessar, quem quiser. Mas essa seita CCB, que foi a que eu frequentei, é uma verdadeira Babilônia. Então fica aí, tá? Esse recado dos evangélicos. Seja pensador, para de ser manipulado. E seja questionadores. Você vê o erro, questione seu líder. Faz pergunta. Porque o líder, que é líder, ele tem que responder as perguntas dos membros e esclarecer. Então fica todos aí na paz do eterno Deus e vamos ser,